Imagina você tentando fazer login no sistema da sua própria empresa e receber a mensagem: usuário não encontrado. 8 anos de trabalho, apagados com um clique. Marina Cordeiro descobriu da pior forma possível que, no mundo corporativo, quando alguém decide te eliminar, eles não te demitem, eles te apagam. Literalmente. O que aconteceu naquela quinta-feira às 17 horas foi só o começo de um pesadelo kafkiano que envolveu e-mails forjados, conspiração do RH e um VP milionário disposto a qualquer coisa para esconder suas fraudes. Mas o que esse executivo não sabia é que Marina era paranoica por um motivo, e a vingança dela foi tão silenciosa e cirúrgica que quando a bomba explodiu, já era tarde demais para consertar. Se você quer ver como uma profissional invisível virou o jogo contra quem tentou apagá-la do sistema, deixa seu like agora, se inscreve no canal e fica até o final, porque essa virada você não vai querer perder. O cursor piscava na tela de login como se estivesse zombando dela. Marina digitou a senha pela 4ª vez. Aquela mesma senha que usava todo santo dia há 8 anos. A combinação que seus dedos conheciam de cor, que ela digitava no automático enquanto equilibrava o café e a bolsa. Nada. A mensagem era curta, fria, impossível. Usuário não encontrado no diretório corporativo. Ela sentiu o estômago virar. Às 17 horas de uma quinta-feira, faltando exatas 2 horas para a reunião mais importante da vida dela, Marina Cordeiro simplesmente deixou de existir pro sistema. Tentou logar no e-mail corporativo pelo celular. Mesma coisa. Abriu o diretório interno para procurar o próprio nome. Nada. Era como se 8 anos de trabalho, centenas de projetos, milhares de e-mails tivessem sido apagados com um clique. Ela olhou em volta no Open Office. Viu os colegas nas baias. Ninguém percebia o desespero silencioso dela. As mãos tremiam segurando o mouse. Faltavam 2 horas para a apresentação para o conselho. 6 meses de trabalho estavam naquele servidor que agora a tratava como uma estranha. Para entender o peso do que estava acontecendo, você precisa saber quem era Marina Cordeiro. Gerente de projetos numa multinacional de tecnologia com sede em São Paulo, ela era daquelas profissionais que a empresa usa como exemplo em treinamento. Pontual, meticulosa, incapaz de entregar algo pela metade. 34 anos, 8 deles dedicados àquela companhia, subindo degrau por degrau sem pisar em ninguém, sem fazer politicagem de corredor. Marina era a pessoa que chegava antes de todo mundo, que conhecia cada processo como se tivesse escrito o manual, que guardava cópia de tudo. E-mails importantes, atas de reunião, planilhas, versões antigas de documentos. Os colegas brincavam que ela era paranoica, mas a verdade é que ela era só cuidadosa. Trabalhava num departamento meio invisível, longe dos holofotes, enquanto os VPs e diretores brilhavam em apresentações usando o trabalho que gente como ela produzia nos bastidores. Ela não se importava. Gostava da estabilidade, do salário que pagava as contas, da rotina previsível, até aquela quinta-feira. O projeto que Marina ia apresentar naquela noite não era uma coisinha qualquer. 6 meses de trabalho obsessivo, noites viradas, fins de semana sacrificados, uma reestruturação completa do sistema operacional da empresa que prometia cortar custos em 40% e aumentar a eficiência em níveis que fariam os acionistas chorarem de alegria. Ela tinha mapeado cada processo, cada gargalo, cada centavo desperdiçado. O conselho tinha marcado aquela reunião especificamente para ela, coisa rara para alguém do nível dela. Marina sabia que era a chance de finalmente ser vista, de sair da sombra, talvez até conseguir aquela promoção que vinha sendo prometida faz tempo. Ela tinha ensaiado a apresentação umas 20 vezes, sabia cada slide de cor, cada número, cada argumento. Tudo estava salvo no servidor corporativo, claro, porque Marina seguia as regras. Nada de pendrive pessoal, nada de e-mail particular. Tudo dentro do sistema oficial. Agora, às 17 horas, aquele sistema a tratava como se ela nunca tivesse existido. E o pior, ela não tinha como provar nada sem acesso. Marina levantou da mesa com as pernas bambas e foi direto pro TI, que ficava no 2º andar. O coração batia descompassado, aquele tipo de ansiedade que aperta o peito e deixa a boca seca. Encontrou o Júlio,
Um dos técnicos que ela conhecia bem sempre ajudava quando tinha problema. Júlio, meu login não tá funcionando, diz. Que meu usuário não existe? Deve ser algum bug? Consegue resetar para mim? Ela tentou soar calma, profissional, mas a voz saiu um pouco mais aguda que o normal. Júlio franziu a testa, digitou o nome dela no sistema, esperou carregar. A expressão dele mudou. Aquele olhar desconfortável de quem acabou de ver algo muito errado. Marina, aqui tá dizendo que seu registro foi desativado às 16h47. Diz que foi por solicitação do RH. Ela sentiu o chão sumir. Como assim solicitação do RH? Eu não pedi nada. Tem reunião de conselho daqui a menos de 2 horas. Júlio desviou o olhar, claramente sem saber o que fazer. Olha, isso aqui é acima do meu nível. Você precisa falar com o RH. Eu não posso reativar sem autorização deles. O RH ficava no 5º andar, mas Marina nem esperou o elevador. Subiu de escada, 2 degraus por vez. O pânico começando a virar raiva. Quando chegou na recepção, pediu para falar com a diretora de RH, a Patrícia Lemos. Aquela mulher de tailleur impecável e sorriso de quem nunca teve um problema real na vida. A recepcionista fez aquela cara de paisagem e disse que a Patrícia estava em reunião. Então tira ela da reunião. Meu acesso foi cortado 1 hora antes de uma apresentação para o conselho. Isso é inaceitável. A voz de Marina saiu mais alta que ela queria, e algumas cabeças viraram nas baias próximas. 10 minutos de espera que pareceram uma eternidade. Quando finalmente foi chamada, entrou na sala e encontrou Patrícia sentada com aquela postura. Ereta, mãos cruzadas sobre a mesa, expressão neutra demais para ser natural. Marina, senta por favor. Olha, eu ia te chamar amanhã de manhã, mas já que você veio, recebemos sua carta de demissão na semana passada. Estamos apenas finalizando o processo. Marina sentiu o sangue gelar. Que carta? Eu nunca enviei carta de demissão nenhuma. Patrícia abriu uma pasta com aquela calma estudada de quem já ensaiou a cena e tirou um papel. Um e-mail impresso, com o nome de Marina no remetente. Data de 5 dias atrás. Prezada equipe de RH, venho por meio desta comunicar minha decisão de me desligar da empresa por motivos pessoais, solicitando dispensa do aviso prévio. Marina leu aquilo 3 vezes sem conseguir processar. A formatação era perfeita. O tom formal. Até a assinatura digital parecia legítima. Mas ela nunca tinha escrito aquilo. Isso é falso. Alguém forjou esse e-mail. Eu nunca escrevi isso. Eu tenho apresentação hoje para o conselho. Patrícia suspirou daquele jeito, cansado, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Marina, eu entendo que situações de estresse podem causar confusão, mas o e-mail veio do seu endereço corporativo, com sua assinatura digital. Olha, se você está passando por alguma coisa, podemos te indicar apoio psicológico. Foi nessa hora que Marina entendeu. Não era erro. Não era falha de sistema. Era intencional. Alguém tinha planejado isso. Tinha acesso suficiente para forjar e-mails, desativar contas, manipular registros. E o RH estava junto. Marina saiu daquela sala tremendo, mas não de medo, de raiva pura. No elevador descendo, a cabeça dela trabalhava em overdrive, conectando os pontos. Rodrigo Tavares, o novo VP de operações que tinha chegado, fazia 1 ano com pompa e circunstância, contratado direto da matriz nos Estados Unidos, aquele tipo de executivo que fala em sinergia e disrupção e usa relógio que custa mais que um carro. O projeto dela, aquela reestruturação operacional, expunha tudo. Anos de processos. Ineficientes, números inflados, budgets aprovados para iniciativas que nunca saíram do papel. Marina tinha encontrado discrepâncias estranhas nos relatórios de desempenho que Rodrigo apresentava. Metas batidas com margem grande demais. Economias que não apareciam no balanço real. Fornecedores fantasmas. Ela tinha documentado tudo, claro, porque era o trabalho dela mapear cada centavo. Se aquela apresentação acontecesse, o conselho ia ver na lâmina o que Rodrigo vinha fazendo. E os bônus? Milionários que ele recebia por performance que só existia no PowerPoint. Ele tinha motivo. Ele tinha acesso. E, aparentemente,
Ele tinha a Patrícia do RH no bolso. Quando Marina voltou para o andar dela, já eram 18h20, 40 minutos para a reunião do conselho. Ela foi direto para o departamento do Rodrigo, mas a secretária bloqueou com a educação de quem recebeu ordens. Ele está em reunião estratégica. Não pode ser interrompido. Marina tentou ligar para o celular corporativo dele. Caixa postal. Mandou a mensagem no WhatsApp pessoal que ela tinha de uma confraternização antiga. Visualizado, sem resposta. Foi aí que ela viu o e-mail no celular pessoal dela, aquele que usava para coisas particulares. Um comunicado geral da diretoria, enviado às 18h15. Devido a problemas técnicos críticos nos sistemas de apresentação, a reunião de conselho das 19h foi remarcada para segunda-feira. Marina riu. Um riso curto, amargo, incrédulo. Eles tinham orquestrado tudo. Apagaram ela do sistema. Criaram o caos. Usaram isso como desculpa para cancelar. E segunda-feira? Segunda-feira eles teriam tempo de reembalar o projeto dela, colocar o nome de outra pessoa, apresentar como se fosse trabalho do Rodrigo. Ela ficou ali parada no corredor vazio, todo mundo já indo embora para o fim do dia, e pela primeira vez em 8 anos, sentiu vontade de socar uma parede. Os 3 dias seguintes foram o tipo de pesadelo kafkiano que você acha que só existe em filme ruim. Marina voltou na sexta-feira de manhã determinada a resolver aquilo. Mas quando passou o crachá na catraca da entrada, a luz ficou vermelha. Acesso negado. O segurança, um senhor que ela cumprimentava todo dia fazia anos, olhou para ela com pena e disse que o nome dela não constava mais no sistema. Ela teve que ligar para o RH de novo, esperar meia hora até alguém descer e autorizar ela a subir, como se fosse uma visita, não uma funcionária. Quando chegou na mesa dela, metade das coisas tinham sumido. A caneca personalizada, os post-its com anotações importantes. Aquela pasta física com documentos de backup que ela guardava na gaveta. Sumiram. Os colegas passavam por ela desviando o olhar. Aquele constrangimento de quem sabe que tem algo podre acontecendo, mas finge que não viu nada. À tarde, recebeu um e-mail oficial do RH com documentos da rescisão, que ela precisava assinar, dizendo que tinha pedido demissão, que abria mão do aviso prévio, que recebia as verbas rescisórias. Ela não assinou, mas o estrago já estava feito. Na manhã, segunda-feira, Marina tentou entrar de novo, e dessa vez nem conseguiu passar da recepção. 2 seguranças a abordaram com educação, mas firmeza, dizendo que ela não tinha mais autorização para estar ali. Ela tentou argumentar, mostrar documentos pessoais, registros no celular, fotos antigas de eventos da empresa. Nada adiantou. O sistema dizia que Marina Cordeiro tinha se desligado voluntariamente, e o sistema era a verdade absoluta. O pior veio quando o segurança mais velho, aquele que ela conhecia, sussurrou baixinho. Moça, é melhor você ir embora. Disseram que se você voltar, vão acionar a polícia por invasão. Invasão. Depois de 8 anos construindo aquela porcaria de departamento tijolo por tijolo. Marina saiu do prédio com as pernas travadas, sentindo os olhares de pena dos funcionários que fumavam na porta. Ela atravessou a avenida, sentou num banco de praça do outro lado da rua e ficou encarando o prédio espelhado onde tinha deixado 1/3 da vida adulta. Foi ali, naquele banco, às 10h30 de uma segunda-feira, que a raiva virou outra coisa. Virou clareza, frieza, propósito. O que Rodrigo Tavares e sua diretora de RH de estimação não sabiam, porque gente arrogante nunca se dá ao trabalho de conhecer os subordinados de verdade, é que Marina Cordeiro era paranoica por um motivo. 5 anos atrás, ela tinha ajudado a implementar o sistema de backup corporativo inteiro. Conhecia cada vulnerabilidade, cada brecha, cada redundância, e por ser meticulosa ao ponto da obsessão, ela mantinha cópias criptografadas de absolutamente tudo em servidores pessoais externos. Não era ilegal, os dados eram de projetos que ela liderava. E mais, ela tinha gravações, reuniões onde Rodrigo apresentava números que ela sabia serem falsos, e-mails trocados com fornecedores suspeitos, planilhas mostrando a diferença entre o que ele reportava e o que os sistemas reais registravam. Marina passou aquela semana inteira trancada em casa. Não chorou, não surtou. Ela organizou, categorizou,
Construiu um dossiê tão detalhado e irrefutável que qualquer auditor ficaria de queixo caído. Depois, com a calma de quem joga xadrez, ela começou a infiltração. Credenciais antigas que ninguém lembrou de desativar. Acessos de consultor externo que ela tinha criado anos atrás para testes. Ela entrou no sistema como um fantasma. Durante 2 semanas, Marina desapareceu completamente. Não atendeu ligações de ex-colegas, não postou nada em rede social, virou um buraco negro. Mas nos bastidores digitais, ela estava em todo lugar. Plantou gatilhos automáticos em planilhas que Rodrigo usaria na próxima apresentação. Fórmulas que revelariam os números reais quando determinados campos fossem preenchidos. Programou e-mails para serem enviados de contas anônimas, mas com anexos verificáveis para cada membro do conselho, detalhando irregularidades com data, hora e evidência. Acionou uma auditoria externa através de canal anônimo na matriz internacional, anexando documentação suficiente para fazer qualquer compliance officer ter um ataque. E a cereja do bolo? Ela se inscreveu através de uma consultoria de reputação impecável que a conhecia de projetos antigos, como especialista independente em reestruturação operacional. A matriz, que estava preocupada com as denúncias anônimas detalhadas demais para serem inventadas, contratou a consultoria. E a consultoria indicou Marina. Irônico como 3 semanas antes ela era invisível demais para existir no sistema, e agora era valiosa demais para ser ignorada pela matriz. A reunião do conselho aconteceu numa quinta-feira, exatamente 3 semanas depois do dia em que Marina foi apagada. Rodrigo Tavares entrou na sala com aquela confiança de sempre. Terno de grife, sorrisão corporativo, apresentação dele carregada no laptop. Marina estava lá também, mas não como fantasma. Sentada na ponta da mesa como consultora externa da matriz, contratada para avaliar inconsistências operacionais. Rodrigo quase engasgou quando viu. Ela, mas se recompôs rápido, aquele tipo de executivo que aprende a esconder pânico atrás de cinismo. Ele começou a apresentação. Terceiro slide, os números que ele mostrava de economia de 35% em processos logísticos se autodesconstruíram. As células da planilha começaram a mostrar os valores reais, em vermelho, gritante. Menos 12% de eficiência. Gastos inflados. Ele tentou passar para o próximo slide. Não funcionou. A apresentação travou numa tela mostrando e-mails dele com fornecedores. Acordos suspeitos, comissões não declaradas. Foi nesse momento que os celulares de todos os conselheiros vibraram simultaneamente. Um e-mail de remetente anônimo, mas com anexos verificados por blockchain. Título: Fraude operacional Rodrigo Tavares. Documentação completa. O silêncio na sala era do tipo que dói no ouvido. 3 coisas aconteceram muito rápido depois daquele dia. Rodrigo Tavares foi demitido por justa causa em menos de 48 horas. E a última imagem que Marina teve dele foi sendo escoltado para fora do prédio. Exatamente como ela tinha sido. A diretora de RH, Patrícia Lemos, pediu demissão por motivos pessoais antes que a demitissem também, depois que investigação interna provou cumplicidade. E Marina? Marina não voltou. Não quis. Mas negociou um acordo de indenização por danos morais que pagaria a casa dela e mais uns 5 anos de vida confortável, além de ficar com todos os direitos autorais e royalties do projeto de reestruturação que ela tinha criado e que a empresa ainda ia implementar, porque era bom demais para desperdiçar. Ela abriu consultoria própria e a ironia mais deliciosa veio 2 meses depois. Ex-colegas da antiga empresa começaram a mandar mensagens pedindo ajuda com problemas no sistema, processos travados, dados que sumiram misteriosamente. Marina atendia com educação, cobrava consultoria premium e sorria sempre que via o nome daquela empresa na tela. Seu nome pode ter sumido do sistema por algumas horas, mas a marca que ela deixou vai durar anos nos processos judiciais, nas auditorias, nos alertas de compliance e na memória coletiva de quem acha que apagar gente invisível não tem consequência. Se você gostou da história, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo.